Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Eu tenho seguido com interesse o florescimento da carreira da cantora e instrumentista e compositora sino-islandesa, só que criada nos Estados Unidos, Laufey. Escreve-se Laufey, mas eu aprendi que a pronúncia é algo como Laufey. Eu já resenhei aqui no canal o primeiro álbum, né, de estreia, o Everything I Know About Love, que saiu em 2022. Resenhei o A Night at the Symphony, um álbum ao vivo, que saiu em 2023, que ela canta, como o título diz, ao vivo com uma sinfonia e canta standards, né, canta clássicos do jazz, canta clássico do jazz em islandês, e agora em 8 de setembro de 2023, saiu o álbum Bewitched, tá? Que eu não vou tocar como trilha de fundo, como costumo fazer, porque a dona Laufey, felizmente, já tem mais de 12 milhões de ouvintes aqui, só no Spotify, né? Considerando que tem um monte de outros serviços de streaming, então eu não posso arriscar, porque vai que derrubam o vídeo por direitos autorais e tal, mas eu vou deixar os dois vídeos que eu já fiz sobre ela na descrição deste vídeo e falarei um pouco sobre esta moça e depois um pouco sobre esse álbum, mas antes gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Propositalmente eu não tinha ouvido nenhum single, na verdade eu não escuto single, eu não tenho tempo, né? Mas eu já tenho acompanhado que os singles do álbum Bewitched estão sendo lançados e outro dia, estou gravando isso, dia 9 de setembro de 2023, né? Um dia depois que o álbum saiu, então vou falar na verdade as primeiras impressões que eu tive sobre ele, mas por exemplo, faz parte de um grupo no WhatsApp, que é de um pessoal que administra um canal ótimo aqui no YouTube, que se chama Quer Que Eu Resenhe, e eles são, na maioria, professores, e um deles uma vez me comentou, em um festival de talentos na escola, eles são todos mineiros, e um aluno lá, não sei se de ensino médio fundamental, cantou uma canção da Laufey. Eu falei, que maravilha, quer dizer que essa menina está levando o jazz, levando a bossa nova para esse pessoal da geração Z, ou o que quer que seja, né? Porque geração Z é a própria Laufey. Esse garoto deve ser, sei lá como chama essa geração aí depois da Z. Maravilha, porque na verdade a proposta da Laufey é, dita em entrevistas, fazer para o jazz aquilo que a Taylor Swift fez para a country music. Ela é fã da Taylor Swift, tá? Em termos de letra, em termos de atitude, porque na verdade essa moça que cresceu em Washington, mas sempre ia visitar Reykjavik, capital da Islândia, e sempre ia visitar Pequim, ou como quer que se chame a cidade hoje em dia, porque os pais são islandês e chinês, né? Ela cresceu em um ambiente musical, sua mãe era violinista, então ela sempre estudou, ela estudou cello, piano, e aí desde criança, e depois quando ela foi fazer faculdade, ela foi fazer a prestigiosa, ganhou uma bolsa de estudos para a prestigiosa Berklee College, lá em Boston, né? Então ela tem pedigree acadêmico, ela sabe o que ela está fazendo em termos harmônicos, em termos de cantar, de tocar instrumento. E uma outra pessoa que eu gosto, que foi para Berklee, é uma cantora que usa como pseudônimo St. Vincent. Eu estou falando por que da St. Vincent? Porque, embora o álbum Bewitched seja bastante jazzístico, né? Parece que você está lá no tempo da Ella Fitzgerald, tem algumas composições, tipo Promise, sei lá, que lembram um pouco de estilo de composição da St. Vincent. E aí é que eu gostaria de entrar um pouquinho, né, no álbum Bewitched. Tem quando abre, né, a primeira faixa, que é Dreamer, parece que a gente vai ouvir um álbum lá dos anos 40, daqueles grupos femininos, das Andrew Sisters. Quando começou, eu falei, nossa, a Laufey voltou lá para as Andrew Sisters, A-N-D-R-E-W Sisters, procura no YouTube, você vai entender
o que eu tô falando. Elas fizeram um mega sucesso nos anos 40. Hoje em dia, sei lá, 80 anos depois, ninguém conhece, 70 anos depois, mas lembrou isso. Mas depois o álbum, ele vai meio que num patamar, assim, Ella Fitzgerald, Chet Baker, que são os ídolos, alguns dos ídolos da Laufey. Mas também essa garotada mais nova, como eu falei, Billie Eilish e como chama lá, St. Vincent. E porque assim é uma mistura de jazz, né, standard mesmo, de Great American Songbook. Ela gosta. Tanto é que o único cover que tem é Misty, é um clássico do jazz norte-americano, né, do jazz. E as outras canções são todas dela. Então a sonoridade é bem daquelas de jazz, como se você estivesse numa trilha sonora de filme dos anos 50, ou se você estivesse em um álbum da Ella Fitzgerald, só que com letras que falam sobre amor e muito do jeito que a gente experiencia nos anos da geração Z, né? Então, tem uma hora que ela fala assim numa letra lá, ela é she's perfect, blá, blá, blá. Né? A gente não imaginaria a Ella Fitzgerald cantando essa letra, tá? Em termos de letra, como o primeiro álbum, ela fala geralmente sobre amor, amor que está acontecendo e amor que aconteceu, ou amor que ela está fingindo. E ela, claro, isso é um casamento dos arranjos, né, e da própria letra, e da interpretação da Laufey, dá vontade de sair às vezes valsando, assim, você pelo quarto, você acredita realmente quando ela está apaixonada, parece que você está intoxicantemente em um mundo de filme, parece que você está vendo o garoto que ela está falando e tal, e nesse clima ela tem uma voz, ela usa registros mais graves, né, que são assim não muito usados por cantoras pop, né, porque ela está mais no mundo do jazz, e aí você tem esse ambiente meio anos 50, anos 40, para falar dessas letras de amor, assim, que bom, a primeira faixa, né, como eu falei, Dreamer significa sonhador, então a gente acaba sonhando com esses amores, né, ela convence a gente. E tem orquestra no álbum também, California in Me tem uma orquestração linda, e aí você tem momentos que ela vai para bossa nova, umas 2 canções que tem um clima meio jazz com bossa nova, e tem até uma canção que se chama Noturno, que é uns 2 minutos, é um instrumental, ela ao piano, que aí lembra aquele clássico contemporâneo, né? Então ela faz essa ponte, né, de jazz com sonoridade clássica, com uma sensibilidade pop nas letras, e aí é para chamar essa geração Z. Tanto é que ela coloca essas coisas no TikTok. Então, assim, para quem não viu as minhas resenhas, né, e não conhece a Laufey, dos 2 primeiros álbuns, Bewitched é um albaço, assim, para quem curte música romântica, vamos dizer assim, mas aí nessa chave de jazz, tá? É um grande talento, independentemente de... Você fala, tá copiando o jazz dos anos 50, eu não acho que seja cópia, né? Eu falei da originalidade, ela faz esse mix com música clássica, ela faz esse mix com St. Vincent, com pop contemporâneo, as letras são bem contemporâneas, ela faz um trabalho que é dela, só que ela conhece a tradição ou as tradições das quais ela ama, né? Que é, sei lá, Debussy, ela estudou, então você percebe nos arranjos, você percebe nas composições, na poesia, que é de alguém estudada, tá? Acho que a única exceção, assim, que tem... Bom, tem essa Noturno, né? Que é instrumental, tem Misty, que é um standard, é um clássico do jazz, e tem uma canção que é Letter to My 13-Year-Old Self, uma carta para o meu eu de 13 anos, né, em que ela, na letra, faz menção à própria Laufey quando tinha 13 aninhos. Então ela fala, não se preocupa que você é diferente, que você é meio desengonçada, né? Ela fala que em entrevistas que quando ela tinha 13 anos ela tinha uma voz grave, parecia de uma pessoa velha. Ela que está falando isso, né? Falou numa entrevista. Então, nessa letra, que é linda a melodia, é super tocante, ela fala que queria dar um abraço nela mesma aos 13 anos e falar, não se preocupa, vai dar tudo certo,
você ainda vai ser bem sucedida do jeito que você é. Aquela coisa, be yourself, seja você mesma, tá? Aí que eu tô falando primeiras impressões e tudo mais, né? Gente, é difícil você não... Tem uma faixa aqui que chama Enquanto Você Estava Dormindo, que ela fala que se apaixonou pela pessoa enquanto estava dormindo. Não dá pra gente não sonhar, né? Pra gente que já assistiu um monte de filme, que é nos anos 40, 50. Então, ela traz a gente para esse universo mesmo. E olha que tenho idade para ser pai da Leivey. Ela tem 24 aninhos agora em 2023. Eu tenho 56. Daqui a 4 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses, 57 aninhos. Então, eu entro nesse mundo dela de boa, né? Imagina essa geração Z, que parece que tem saudade de tudo que ela não viveu, ou parte dessa geração Z, para eles é uma saudade de um tempo que eles não viveram. Na verdade, é a saudade de um tempo que sequer eu vivi. Na verdade, saudade de um tempo que nunca existiu, porque essas coisas sempre a gente sabe que são fantasiosas em filmes e tudo mais, né? Mas a gente constrói muito da nossa imaginária a partir dos filmes. Mas nem eu vivi, né? Eu sou dos anos 70, dos anos 80. Para minha época, essa sonoridade já era sonoridade de avó. Imagina então para Gen Z, para a geração Z, né? Mas ela consegue fazer essa ponte e tá, olha, com 12 milhões de ouvintes só no seu Spotify, e imagina quanto que ela tem globalmente se juntadas todas as plataformas, né? Leivey, poderosa, Bewitched, ela realmente está enfeitiçando todo mundo, né? Bewitched é a faixa que encerra. Isso que ela fala que a pessoa a enfeitiçou. É essa sino-islandesa. Adoro falar sino-islandesa. Que é globalizado, né? É ela que está enfeitiçando o mundo. Amo, amo, amo. Tchau.